Bom dia, galerinha. Então, olha só, gente. Nós estamos passando aí por uma semana curtinha aí, semana de Páscoa. Então, estou publicando nossa aulinha hoje, quarta-feira, e vou falar na parte para vocês volume do cilindro, vou falar nas secções do cilindro, né? E aí vou passar depois uma atividade para vocês, para a gente poder entrar na semana que vem na nossa correção. E vou fazer uma ou duas ou três questões aí como exemplo aí, vamos ver o tempo que vai dar. Legal? Então, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo com vocês, consigam estar assistindo às aulas, criando o hábito do estudo aí à distância. Não é fácil, tem que ter uma organização, então espero que vocês estejam conseguindo se organizar. E o que precisarem da nossa ajuda, coloquem aí descrito aí embaixo da nossa publicação, que assim que possível a gente vai entrar em contato com vocês. Tá legal, meninos? Então, vamos começar. Primeira providência. Vamos agora entrar na parte do volume do cilindro, gente. O método para a gente calcular o volume do cilindro foi o mesmo que a gente trabalhou no prisma, lembra? Que a gente pegava a área da base, ia subindo até determinada completar o nosso sólido. Ou seja, o que acontecia ali? A gente pegava a área da base, quantas vezes? H vezes. A mesma coisa vai acontecer pelo cilindro, porque o cilindro não se afunila nem se expande. Então, eu sempre vou pegar a área da base, que é a mesma quantidade de vezes, que ela não altera, até completar a nossa altura. Então, o procedimento é o mesmo. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro ela é fixa, ela é diferente do prisma. O prisma depende do polígono da base. Às vezes é um quadrado, um quadrilátero, um triângulo qualquer, um hexágono, um octógono, o que seja. Aqui não. Aqui sempre é uma circunferência. Então a gente chega à conclusão que o que é a área da base? É a área da circunferência. Lembrando, o que é a área da circunferência? Πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes h. Por isso que a fórmula do volume do cilindro é πr ao quadrado h. Então, essa aqui é a nossa fórmula. Quem quiser ficar na cabeça a área da base vezes a altura também pode, depois é só fazer as trocas, tá? E aí, para a gente completar o conteúdo aí dessa nossa apostila, a gente vai falar nas seções. Seção transversal e meridiana a gente também já tinha visto, então só coloquei aqui só para a gente verificar de novo. Ó, seção transversal. É qualquer interseção que é feita não vazia, que ela tem que ser o quê? Paralela à base. Em outras palavras, quando eu faço a seção transversal, ela é igual à base do nosso cilindro. Lembra que no prisma, seção transversal é a mesma base do prisma, que no caso é a mesma base do cilindro, não muda nada. Seção meridiana, lembra do meridiano de Greenwich? Lembrando, ele é o quê? Na vertical, ele é em pé. Então, é a interseção do cilindro, que é não vazia, passando pelos centros da base do cilindro. Ou seja, ela tem que passar exatamente pelo centro da base superior e da base inferior. E uma observação importante, que eu vou fazer o desenho até aqui ao lado, é o nosso cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? É o cilindro que tem a seção meridiana quadrada. Então, olha só, vou fazer aqui ao lado por causa de uma questão de espaço. Vocês podem copiar aqui embaixo mesmo, ok? Então, olha só, vou pegar um cilindro qualquer. Bom, se eu falo que esse meu cilindro é equilátero, o que tem que acontecer com ele? Primeira providência, nós vamos fazer a secção meridiana. Lembrando, o que é a seção meridiana? É aquela secção que ela é o quê? Em pé. E ela tem que passar pelos centros das duas bases. Então, tá aqui, ó. Ela vem aqui, ó, passa por aqui e passa por aqui. Então, isso aqui é a minha secção meridiana. Só que essa minha seção meridiana, ela tem que ser exatamente o quê? Um quadrado. Para ela ser um quadrado, o que acontece? Eu tenho que ter lateral e a base de medidas iguais. A lateral, ela representa a minha altura. E aqui a minha base, ela representa o diâmetro da nossa circunferência. Lembrando, o diâmetro é a mesma coisa que o quê? 2 vezes o raio. Então, para o nosso cilindro ser equilátero, o que a gente tem que ter? Isso aqui é um quadrado, os lados são iguais. Então, nesse caso, a altura tem que ser igual a quem? 2 vezes o raio. Então, nesse caso, a altura é 2 vezes o raio. Isso aqui no nosso cilindro equilátero. Ok?
Então, essa é a nossa principal relação do cilindro equilátero. A altura tem que ser igual a 2 vezes o raio ou imediatamente igual ao diâmetro. Tanto faz. Aqui, geralmente, a gente não trabalha com diâmetro, trabalha com raio. Vou dar aqueles 10 segundinhos aí para vocês copiarem, tá legal? E já já a gente começa a resolução das nossas questõezinhas da lista. O que eu vou fazer com vocês? Vou fazer a 9, 10, 11, 12. E eu vou pedir para vocês fazerem para a próxima aula, para a semana que vem, da 13 até a número 23. E aí, como é que eu vou proceder na semana que vem? Semana que vem eu vou fazer 3 publicações para vocês. Terça, quarta e quinta. Então, terça e quarta eu fecho a lista de cilindro e quinta-feira eu começo com conteúdo de pirâmide para vocês. Tá legal? Então, rapidinho aí para a gente poder continuar. Bom, vamos lá, galerinha. Questão de número 9 aí, nossa folhinha, tá? Essa aqui, ó. Continuação, tá legal? Vamos ali. Tem-se 2 folhas iguais de cartolina. Eu vou pegar 2 folhas iguais a essa aqui. Comprimento 60 pela largura 40, tá? Ou vice-versa, comprimento e largura não é uma definição muito precisa, tá, gente? Então, vamos lá. Enrola-se cada uma delas de modo que o formato obtido seja cilíndrico. Então, por exemplo, se a gente reparar aqui, uma eu enrolei como? O papel na horizontal, a altura ficou do cilindro sendo 40, e a segunda eu fiz na vertical. Peguei a folha em pé e dobrei. Então, eu fiquei com a altura do meu cilindro valendo 60. A altura está diferente. Aí ele fala o seguinte, conforme mostra as figuras, tá? E ele diz, de qual das 2 formas é obtido o cilindro de maior volume, que volume é esse? Então, a gente tem que calcular o volume. Então, vamos relembrar. O que é a fórmula do volume? A gente acabou de verificar. Ó, a área da base, πr ao quadrado, e a altura. Eu preciso saber o raio e a altura. Então, nesse cilindro, eu já conheço a minha altura. Eu vou fazer o cilindro 1 e o cilindro 2. Ó. Cilindro 1, a altura vale 40 centímetros. Falta descobrir o raio. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu pego e fecho para fazer o meu cilindro, o meu papel, o que vai representar essa medida aqui, 60 centímetros? É exatamente o comprimento da base do cilindro. Ou seja, o comprimento da minha circunferência da base. Então, vamos lá. O que é comprimento de uma circunferência? A gente já sabe, a gente viu desde lá no 9º ano, 2πr. Então, ó, 2πr, isso aqui vale 60. Então, vamos descobrir o valor do raio. Então, eu tenho, ó, posso cancelar o 2 de um lado e o 2 do outro. 2 divididos por 2, 1. Então, a gente fica com πr é igual a 60 por 2, 30. Então, nesse caso, o raio vai ser 30 sobre π. Agora que eu já tenho o raio, eu vou calcular o volume do meu cilindro. Então, vamos lá. O que é volume? πr ao quadrado h. Então, ó, volume vai ser π. O raio, 30 sobre π ao quadrado, ó, parênteses, que eu tenho uma fração, vezes a altura, que vale quanto? 40. Então, nesse caso, o volume vai ser, ó, π, que multiplica 30 ao quadrado sobre π ao quadrado vezes 40. Olha só, um π em cima e um π embaixo, eu posso cortar. Então, nesse caso, o meu volume vai ser, ó, 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 900. Vou deixar aqui. Vezes 40, ó. Vezes 40. Então, eu tenho, ó, 3 zeros no final. 4 vezes 9, 36. Então, vai ser 36.000 sobre π, unidade. Volume é unidade cúbica, então centímetros cúbicos. Isso aqui é o volume da primeira situação. Agora, o volume da segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Eu já tenho a altura que é 60, primeiro eu tenho que achar o raio. Então, mesma situação. Vou pegar aqui o meu papel e vou agora na vertical fazer o meu cilindro. Então, o que representa a medida 40? Essa medida aqui, ó, é exatamente o comprimento da minha circunferência da base daqui. Então, ó, mesma situação. Agora para o cilindro 2. Ó. Comprimento, no caso, é 2πr. Isso aqui vale 40. Simplificando, ó, 2 por 2, 1. 40 por 2, 20. Então,
πr vale 20. Então, o raio é 20 sobre π. Agora, eu vou usar a fórmula. Volume é igual a πr ao quadrado h. Volume vai ser π, ó, vezes o raio, como é uma fração, de novo, entre parênteses, 20 sobre π ao quadrado, vezes a altura. A altura vale 60. Então, o volume vai ser π, que multiplica, ó, 20 ao quadrado sobre π ao quadrado, vezes 60. De novo, ó, o π em cima e o π embaixo, cortei. Mesma situação dali. Volume vai ser igual a 20 ao quadrado, 20 vezes 20, ó. Vou colocar aqui, ó, 400. Eu vou multiplicar por 60. De novo, ó, 3 zeros, eu acrescento os 3 no final. 6 vezes 4, 24. Então, é 24.000 sobre π centímetros cúbicos. Esse é meu volume. Agora, vamos recapitular as duas perguntas. Olha ali, ó. Primeiro, de qual das duas formas é obtido o cilindro de maior volume? Comparação de frações. Quando os denominadores são iguais, eu olho o numerador. Então, qual o maior? Primeiro. Então, a primeira resposta é o cilindro 1, ou o primeiro cilindro, tanto faz. Segunda resposta, vamos lá, ele perguntou o seguinte, qual é esse volume? Está aqui. É 36.000 sobre π centímetros cúbicos. Ok? Um tempinho aí para vocês copiarem a questão 9, que aí a gente vai para as próximas. Rapidinho aí. Então vamos lá, gente. Questão de número 10, olha aí. Dona Maria pretende esquentar numa leiteira cilíndrica, tá aqui a leiteira, uma quantidade de leite que dê exatamente para encher uma garrafa térmica também cilíndrica, nossa garrafinha térmica. O raio da leiteira mede 10 centímetros e o da garrafa 4. A altura da leiteira mede 18 centímetros e a altura da garrafa 35. Eu quero o seguinte, determine até que altura deve ser colocado o leite na leiteira. Eu quero saber até que altura eu boto o leite aqui, para não sobrar nem faltar. Ou seja, eu vou colocar uma quantidade de leite aqui, que quando eu jogar para a garrafa, ele vai completar a garrafa. Então, eu quero saber qual a altura da leiteira isso tem que proceder. Então, o que acontece? O volume de leite, do líquido que eu vou utilizar dentro da minha leiteira, tem que ser o mesmo volume que cabe aonde? Na garrafa. Então, a primeira coisa que eu vou, como eu vou pegar o líquido daqui para jogar para cá, eu vou encher a garrafa sem derramar, então, o que eu vou começar calculando é o volume da nossa garrafa. Como a nossa garrafa é cilíndrica, a gente vai utilizar o volume do cilindro. O que é volume do cilindro? Π, R ao quadrado, H. Então, o volume da garrafa vai ser π vezes o raio, ó, 4 ao quadrado, vezes a altura 35. Então, o volume da nossa garrafa vai ser, ó, π vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 35. É só fazer aqui, ó. 35 vezes 16. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Então, a gente tem, ó, 0. 5 e 1, 6. 2 e 3, 5. Então, o volume da nossa garrafa é 560. E lembrando unidade, centímetro, centímetro, centímetro cúbico. Agora, o que eu tenho que verificar? Qual é a altura que eu vou botar leite para que dê exatamente esse mesmo volume? Ou seja, o volume da leiteira tem que ser igual ao volume da garrafa. Então, vamos lá. O da garrafa eu já conheço. O da leiteira, como é um cilindro, π, R ao quadrado, H. Isso tem que dar 560 π. Então, vamos nós. Π. Qual é o raio da leiteira? 10 ao quadrado, vezes a altura que é que eu quero descobrir, que é a altura que eu vou colocar o leite. Não sei. Então, aqui vai ficar o meu leite. Isso tem que dar 560 π. Ó, π de um lado e π do outro eu posso cortar. Então, 10 ao quadrado, 100. 100H vai ser igual a 560. Número em frente divido.
A altura é 560 sobre 100. Corta um zero em cima, um zero embaixo. É só dividir 56 por 10, vai dar exatamente o quê? 5,6, divisão por 10, a vírgula anda para a esquerda. Qual a unidade? Centímetros. Então, para encher a nossa garrafa, eu vou ter que colocar leite, um líquido aqui na leiteira, até a altura de 5,6 centímetros. Foi aí o que ele perguntou para a gente, certo? Vamos agora à questão de número 11. Ele fala aqui o seguinte, ó, vamos lá. O número de litros, olha, está pedindo a unidade de litro, hein? Que comporta aproximadamente um tubo de ensaio na forma cilíndrica com 30 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero em litro. Qual unidade que me dá em litro diretamente? É o decímetro cúbico, porque um decímetro cúbico é 1 litro. Se eu jogar tudo para decímetro, eu já vou ter o resultado que eu quero. Então, eu vou lá. Vou transformar direto para decímetro as minhas informações. Então, olha só. 30 centímetros é a nossa altura. Para decímetro, lembrando, metro, decímetro, centímetro. Centímetro para decímetro eu divido por 10. É só dar uma vírgula à esquerda. 30 dividido por 10 é a mesma coisa que o quê? 3 decímetros. E aqui o diâmetro vai dar o quê? 4 por 10 é 0,4 decímetro. Agora sim, eu posso fazer meu cálculo. O que é volume? É a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura h. Então, meu volume vai ser π vezes o raio. Bom, se o diâmetro é 0,4, implica que o raio, lembrando, o raio é a metade do diâmetro. O raio vai ser 0,2 decímetros. Então, a gente tem 0,2 ao quadrado vezes a altura, 3. Então, o volume vai ser π vezes 0,2 vezes 0,2, ó, posso fazer aqui. 2 vezes 2, 4. Só que eu tenho duas casas decimais. Quando falta, eu completo com zero. Então, é 0,04 vezes 3. Então, o nosso volume vai ser, ó, 3 vezes 4, 12. Então, é 0,12 π. Só que se a gente observar as opções, não temos essa opção aí. Por quê? Porque a gente necessita trocar o π por 3,14, porque aqui não está em função de π. Então, é só a gente fazer 0,12 vezes o 3,14. Então, vamos lá. 3,14, que é o valor de π, vezes 0,12. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Fazendo a continha, 8. 4 e 2, 6. 6 e 1, 7. 3 e nada, 3. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, porque eu tenho 4 dígitos após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, o nosso volume vai ser 0,3768 decímetro cúbico ou litro, porque um decímetro cúbico é igual a 1 litro. E olha só o que ele falou. Isso que é o mais importante. Toda vez que aparece a palavra aproximadamente, não necessariamente vai ser o valor exato na questão, vai ser o valor mais próximo. Então, olha só as minhas opções. Eu tenho que ter 0,4. Aí eu tenho que ter o bom senso. 0,3768. Vamos arredondar para duas casas. 0,37. Ele está mais próximo do 0,30 ou do 0,40? Do 0,40. Então, isso aí, a opção correta é a letra B. Ele está mais próximo da opção 0,4. Ok? Um tempinho para vocês copiarem para a gente finalizar aí com a questão número 12 e eu parar o nosso videozinho.